Olá, sou o professor João Arantes, da Universidade Federal de São Paulo, e nessa nossa videoaula a gente vai dar continuidade ao nosso curso sobre TEA e TDAH. A gente vai falar algumas dicas aqui para educadores, né? Bom, primeira dica é como é que você conhece ali uma criança com TDAH, né? Então, assim, alguns pontos interessantes. Primeiro, né? Em sala de aula, você presta atenção naquelas crianças que se distraem muito, que elas estão perdendo foco ali durante a aula, né? Menina, normalmente, são aquelas meninas que ficam ali sonhando acordadas, né? Essa é uma das características, né? Uma outra característica é a desatenção, ou seja, aquela criança que esquece de levar, assim, os livros para casa, esquece de levar, de repente, uma parte do uniforme para casa, né? Esquece de fazer ou entregar uma tarefa, né? Perde material constantemente, perde lição de casa, deixa assim a mochila, o espaço do trabalho, a mesa ali totalmente bagunçada, né? Então as pessoas, as crianças mais assim desorganizadas e esquecidas, né? Agitação, os meninos principalmente, né? Então, inquietação, não para quieto, né? Fica andando de um lado para o outro, né? Fica mexendo em tudo, fica brincando com os objetos que estão próximos, né? Dificuldade de esperar a vez, então tem uma fila ali, ele vai, fura a fila, né? Não consegue ficar ali, esperar a vez dele de falar, né? E a dificuldade de ficar permanecer sentado ou parado. Então, se ele está sentado, ele está mexendo as pernas, está mexendo os braços, está pegando alguma coisa, né? Então, essa é uma característica também das crianças ali com TDAH, né? Outra característica, e aí vai ter tá relacionado assim com os hábitos de trabalho, ou seja, como é que a criança se comporta em sala de aula, né? Então, primeiro, a dificuldade assim para começar ou terminar uma atividade. Por que começar? Porque ela fica presa na atividade anterior, né? Ou fica procrastinando, né? Fica arrumando alguma desculpa para não começar a atividade. E quando começa a atividade ali, não para no momento certo, né? Então, quando ele pede para parar, não para, continua, coisa e tal, né? Quanto às lições de casa, normalmente assim são trabalhos ou bem incompletos, só fez uma parte, né? Ou então assim atrasado, entrega ali depois do prazo, ou às vezes nem faz mesmo a lição de casa, né? Outro problema que as crianças têm é o problema aqui para seguir as regras e instruções. Então, dá essa regra aqui, às vezes ela entende literalmente ali a regra, ou questiona ali a regra, ou esquece a regra, né? Enfim, e com isso ela vai ficando assim mais frustrada, né? Quanto à impulsividade, isso aqui é mais fácil de perceber. Então são aquelas crianças que falam sem parar. Então começa um assunto aqui e não termina aquele assunto. Né? E a criança aparentemente não está nem aí se você está prestando atenção ou não no assunto. Ela está falando para ela mesma, né? Às vezes ela nem está olhando ali para você, está falando, 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 né? E não para de falar, tá? E quando você começa a falar, ela te interrompe e começa a falar aquela história toda, né? Ou então ela se intromete assim no assunto, tá falando um assunto, ela entra lá e fala um assunto totalmente diferente do que as pessoas estavam conversando, né? É assim, com impulsividade ela pode atrapalhar a aula, às vezes assim, até perguntando demais, né? Então, né, às vezes começa pergunta, 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 né? Ou então às vezes ela, digamos que é uma questão assim para de prova, né? A professora fala, olha, ninguém responde e tal, ela já respondeu, né? Na hora, assim, né? Nem, né? E eu acho até interessante, estava conversando com uma professora uma vez, ela estava contando, o fulano de tal, né? O menino lá em sala de aula, né? Ele detonava as aulas dela, mas sem querer, por quê? Porque quando ela começava a falar no assunto, né, que ela ia desenvolver em sala de aula, ele já é direto ali para o final do assunto, né? Isso é assim, né? Pá, 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 já, né? Já, assim, já chegava no fim da aula ali antes dela ter começado, né? Então, às vezes, pela impulsividade, né, desejo assim de participar muito ativamente, coisa e tal, tem esse lado, né? Por um lado, assim, é bom, né? Mas por outro lado, aqui pode atrapalhar, assim, a sequência de uma aula, né? Dificuldade de seguir as regras, né? E erra muitas vezes por descuido. Então, vai fazer uma prova, ela não presta atenção muito no que está escrito ali no questionamento, né? Então responde essa é a primeira coisa que vem na cabeça sem ter lido ali as instruções, as regras, né? Esse também é um problema, tá bom? Bom, falar um pouquinho aqui de algumas características aqui que facilitam com que os educadores reconheçam assim crianças com TDAH. Quando ele fala educador, está falando não apenas assim em sala de aula, mas também em outros contextos, como por exemplo,
contextos de organizações não governamentais, contextos de clubes, né, contexto de grupos de escoteiros e por aí afora, tá bom? É isso aí.